Olá pessoal, estamos aqui retornando nessa semana. Há uma semana atrás eu estava com o pessoal lá de Juazeiro. Quero mandar um abraço para todo mundo de Juazeiro que estava no retiro do distrito de Ipiranga. Foi um prazer estar com vocês. Você que é de Juazeiro que está vendo esse vídeo, sinta-se abraçado por Deus. O Carlos não foi, coitado. Mas eu acredito que no próximo ele irá, né? Com certeza. Esperamos que ele irá. Para a alegria de Miralva, Jaiane, Ellen, né? Minha sogra. Essa galerinha aí, o próximo ele vai. E no próximo a gente vai fazer o vídeo da lição no retiro. A gente tem que fazer isso, né? Ele enrolou e não fez. Essa galera, não foi bem isso. Vocês que estavam no retiro sabem por quê, né? Então, antes da gente começar, a gente quer dizer uma coisa interessante. Se você é bem observador, você percebe que os vídeos da lição, desde o início, eles passaram por diversos locais, né? Se vocês pararam para analisar, e algumas vezes nossa parede de fundo era laranja, outras vezes foi verde, foi branca, algumas vezes tinha um balcão atrás. Isso é porque o nosso amigo Carlos, ele é um cara assim... Digamos que nômade. Mais ou menos isso. E os vídeos, na maioria das vezes, são feitos na casa dele. Então por isso que, como ele muda de casa assim com uma certa frequência, mas agora parece que enfim encontramos a terra prometida. Amém. Amém. Parece que agora o fundinho dos nossos vídeos vão ser essa paredinha branca. Amém. Aqui. Se você for um bom observador, você percebeu que o cenário dos vídeos foi muito mudado. Teve vídeo na praia também, não foi? Teve vídeo na minha casa algumas vezes. Teve vídeo em Jiquiriçá, na minha casa de Jiquiriçá, tal, mas a maioria é sempre na casa dele. Vamos para a lição, né? E tem mais uma coisa também. Essa semana a gente vai lançar, e para a próxima semana também, a sugestão do seguinte: a gente vai marcar as pessoas que vão estar responsáveis por fazer o vídeo de um dia só da lição, entendeu? Como por exemplo, Emanuele, que é uma pessoa que sempre acompanha a gente, Emanuele Pereira, a gente vai marcar lá, Emanuele, você vai fazer o vídeo de segunda, de terça, de quarta, entendeu? Então a gente vai marcando as pessoas assim, Laís Souza, que até já fez uma vez, tal, Ellen, viu essa galerinha de Juazeiro, a gente vai marcar vocês. Estamos falando desde hoje, a gente vai lembrar durante a semana que a gente vai marcar o pessoal aí para fazer os vídeos da próxima semana, lição 7. Então você que quer fazer um vídeo também, já diga, ó, na semana da lição 7 a gente vai fazer um vídeo. E é isso aí, vamos lá que o tempo é curto. Criação e queda, estamos começando a nova lição. Vai para memorizar Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a lição já traz como uma prévia um relato interessante. Fala que um ator, um comediante, ele costumava interpretar dois papéis. Um marido pastor e uma esposa desse pastor. Ele faz os dois papéis. E o nome dessa esposa era Geraldina. Onde ela foi numa loja e chegou em casa com um vestido lindo, muito lindo, só que bastante caro. E o pastor, que era ele mesmo que interpretava, ficou furioso quando viu ela chegar em casa com aquele vestido. E falou com ela bravamente, ela falou: não foi culpa minha, foi o diabo que me fez comprar esse vestido. Foi o diabo que me fez comprar. Parece ser engraçado a história, né? Só que na verdade o agir do diabo não tem nada de engraçado. A própria Bíblia diz que ele é como um leão que ruge procurando a quem tragar. E a pensão das pessoas não é engraçada. E acreditem, a lição tem o título assim, Criação e Queda. Mas por incrível que pareça, ela vai falar das quedas que nós temos atualmente. Não das quedas que Adão e Eva tiveram. Verdade, gente. Nesse domingo temos por título Caindo nas Mãos da Graça. Começa contando a história, né? Durante essa semana nós estudaremos sobre a história de Adão e Eva. Uma história que nós ouvimos desde criança, mesmo não sendo adventista. É uma história bem famosa na Bíblia, né? E nós sabemos que nessa história, Satanás ele estava insinuando que Deus não era confiável, que Deus tinha algo que ele queria esconder de Adão e Eva. E dessa forma ele acabou enganando a Eva e por consequência Adão resolveu também comer da fruta e acabou caindo também, né? E o pior disso tudo é que nesse momento eles conheceram o significado de cair, de sentir a culpa, de sentir a vergonha. E naquele momento eles, de temor, se esconderam de Deus, do Criador. Infelizmente nós também nos permitimos cair muitas vezes. Satanás vem com essas mesmas insinuações para nós, dizendo que Deus não é confiável. Ele diz também que Deus não nos ama, que ele
tem algo maravilhoso para nós, mas não quer nos dar. Enfim, Satanás vem com essas mesmas situações para nós, né? Dizendo que ele é vingativo, que ele é condenador. Mas infelizmente nós também muitas vezes nos deixamos enganar pelos outros. Nos enganamos por nós mesmos muitas vezes. Ou às vezes até sabemos o que é errado e nos permitimos cair dessa forma. E dessa forma, a partir do momento em que nós caímos, nós também reconhecemos essa mesma sensação que Adão e Eva tiveram, de serem seres recém-caídos, de ter vergonha de Deus, de se esconder de Deus. Assim como eles fugiram da presença de Deus, nós andamos em uma direção oposta, por essa culpa, por essa vergonha. Então nós passamos por essa mesma sensação de Adão e Eva, né? Felizmente Adão e Eva, eles não terminaram, a história de Adão e Eva não termina com eles separados. Deus naquele momento ele chama seus amigos, ele desce até o jardim, chama seus amigos para conversar, e algo no apelo deles os chamou e fez com que eles saíssem do esconderijo, com que eles, apesar de com medo, viessem até Deus, né? Imediatamente eles vieram apresentando as desculpas e tal, e ali Deus eles mostrou que, mesmo eles tendo caído, Deus não os abandonaria, Deus continuaria com eles. Muitas vezes as pessoas dizem que Deus é vingativo, mas Deus não é vingativo, não é uma questão de vingança. Ele permite que as consequências aconteçam pelas nossas escolhas, são consequências inevitáveis pelas próprias escolhas que nós fazemos. Deus, pelo contrário, em vez da vingança, ele queria assim salvar Adão e Eva, e ele quer nos salvar hoje. O mesmo acontece conosco, né? Ele sabia que ele precisaria vir até esse mundo, morrer, passar por todo o sofrimento para nos salvar. E ele assim o fez, né? E essa história de Adão e Eva, para fechar esse tema da lição de hoje, que tá muito maravilhoso, também tá grande, né? A gente não pode fazer um vídeo muito grande. Nós temos que analisar o seguinte: da mesma forma como Adão e Eva, eles pecaram, eles se afastaram de Deus, tiveram vergonha, nós também pecamos, acabamos nos afastando de Deus, acabamos tendo vergonha, mas não importa até onde nós fomos, ou até onde nós podemos estar indo, Deus ele se entregou por nós. Ele fez esse sacrifício para que nós pudéssemos assim ter a oportunidade de nos aproximar dele. Muitas vezes nós podemos cair no pecado, mas nós podemos também estar mergulhando de cabeça na graça dele, que é muito maior que isso. Ele nos dá essa graça, essa oportunidade, né? Deus é tão maravilhoso que em vez de nos sacrificar, ele sacrificou-se para nos salvar. Que Deus maravilhoso esse, né? Verdade. Só uma coisinha que a lição de adultos trouxe, dá para enxergar muito bom o link hoje. A lição de adultos tem como título: A serpente foi mais astuta. Ou seja, a serpente conseguiu ter um pouquinho mais de grau de senso de inteligência do que Eva. Porque o Satanás chegou ali, adentrou na serpente, e Gênesis 3:1 até dá uma declaração de quais eram as características da serpente. Era o animal mais inteligente que Deus criou. E hoje nós sabemos que Satanás é comparado com a serpente, ou seja, ele é um ser astuto. E ele chegou e puxou uma conversinha com Eva. E a conversinha que ele puxou com Eva envolvia as palavras de Deus. Então, como eu quero resumir muito bem aqui, quero falar realmente o que a lição quer nos dizer, é o seguinte: o inimigo hoje também, ele usa a palavra de Deus às vezes para enganar as pessoas. E isso é muito interessante, porque a lição também, ela nos fez remeter à tentação de Jesus. Quando Jesus foi levado ao deserto tal, para ser tentado, se lembram disso? O que foi que Satanás usou para tentar Jesus? A palavra de Deus. E Jesus, com toda a sua autoridade, respondeu com a própria palavra de Deus. Ou seja, Deus não se contradiz. O inimigo às vezes vai tentar usar a própria Bíblia para nos fazer cairmos, para colocar em nossa mente que Deus não é esse Deus generoso, esse Deus amoroso e tal. Mas a própria palavra de Deus diz que Ele é esse amor. E tem uma coisinha muito séria aqui na lição: é o mesmo Satanás que tentou Eva e foi vencedor sobre Eva. Ou seja, é o mesmo que pode ser vencedor sobre mim, se eu não estiver como Jesus estava, firme na sua palavra. Tá muito boa a lição, porque a gente lê e diz assim: ah, mas foi Eva que caiu. Não, a lição está tratando dos erros que nós acabamos cometendo hoje, das nossas quedas, mas ainda bem que o amor de Jesus nos alcança até hoje. É isso aí, pessoal. Até amanhã.